Vamos então para mais um vídeo de física, dessa vez o vídeo referente à segunda prova de física, né, a segunda variação, e vou explicar o torque, ok? O que é torque? Você já parou para pensar por que a maçaneta da porta fica sempre no ponto mais distante das dobradiças, que é onde a porta gira? Por que ela fica ali e não bem pertinho da dobradiça? O torque pode explicar pra gente isso aí. Então, o que é o torque? O torque é uma grandeza física, anotei aqui, é uma grandeza física capaz de medir a eficiência de uma força em produzir rotação em um corpo, certo? Ela é o agente dinâmico da rotação. E quando a gente aplica um torque não nulo, um torque resultante não nulo sobre um corpo, esse corpo vai começar a rotacionar em um eixo de rotação, certo? Como é que isso funciona? Vamos imaginar aqui no desenho, ok? Eu fiz aqui o desenho, nosso corpo, que é esse círculo aqui, essa bola, e aqui no meio dele, eu vou até fazer aqui, nesse outro papel. Temos um corpo, certo? Um corpo qualquer. Opa, a caneta não está colaborando. Voltou, pronto. Um corpo qualquer. Nesse corpo, a gente vai ter um eixo de rotação, ok? Aqui vai ser o eixo de rotação. Esse corpo aqui, ele vai poder girar, e nesse giro ele vai estar girando nesse eixo aqui, ok? Então, quando a gente faz uma força nele, esse corpo vai rotacionar, certo? Isso aí a gente pega, se você pegar uma porta e empurrar a porta vai rotacionar no eixo de rotação dela. Agora vamos entender como é que funciona o torque. O torque vai ser uma multiplicação vetorial entre um vetor que está nesse corpo, um vetor que vem do eixo de rotação desse corpo até o lugar onde é feita a força, multiplicado vetorialmente pelo módulo dessa força que está sendo aplicada, certo? Então, o nosso torque ele vai ser uma multiplicação vetorial desses dois vetores, certo? Esse vetor F, ó, que eu desenhei aqui, o F ele é uma força que está sendo aplicada sobre esse corpo com a intenção de girar ele, multiplicado por esse vetor R, que é o vetor que vai representar a distância entre o eixo de rotação e o lugar onde está sendo aplicado essa força, certo? Ele vai ser... E essas duas forças têm que ser perpendiculares, certo? Tem que formar um ângulo de 90 graus entre elas. E então, quando a gente faz essa multiplicação vetorial entre as duas, vai gerar outro vetor, que é o vetor torque, ok? Porque o torque é uma grandeza vetorial, então ele vai formar um vetor também, que por ser uma multiplicação vetorial entre dois vetores, vai gerar um novo vetor perpendicular, certo? Então, além disso, tem algumas convençõezinhas, entre elas a unidade. Quando a gente vai tirar esse torque, a unidade que a gente fala dele é sempre esse aqui, Nm, que significa Newton metros, certo? Então sempre que você tem um valor de torque, você tem o valor X Newton metros, ok? E além disso, a gente diz por convenção que o torque é positivo ou negativo com base em para qual lado ele está girando, certo? Se a gente tem um corpo que está girando em sentido anti-horário, tá? Ao contrário do movimento do relógio, a gente fala que esse torque é positivo. E se ele está girando em sentido horário, ele vai ser negativo, ok? Agora vamos adentrar um pouquinho mais nessa formulazinha do torque. Vamos tentar entender de novo aqui, desenhando mais uma vez, certo? A gente vai ter esse corpo e a gente vai ter esse eixo onde ele vai girar, o nosso eixo de rotação. E a gente vai aplicar uma força com o intuito de fazer esse corpo rotacionar, ok? Agora, a gente vai ter um ponto onde a gente vai aplicar essa força nesse corpo, tá? Esse ponto aqui vamos chamar de ponto P, tá? O nosso eixo de rotação eu vou chamar de ponto O. Agora, nesse ponto aqui, a gente vai aplicar uma força F
com o intuito de fazer rotacionar. E agora, a distância entre o nosso eixo de rotação e o nosso ponto P, que é onde a gente aplica a força, vai ser descrito pelo vetor R, tá? Essa aqui vai ser a distância, o módulo desse vetor vai ser a distância em metros, ok? E esse vetor aqui, essa distância, tem um nome específico. A gente vai chamar ela de braço de alavanca, certo? Esse nome é bem importante. Então, braço de alavanca é a distância entre o ponto que a gente aplica a força e o eixo de rotação desse corpo, ok? Agora, a gente vai ter essas duas forças aqui que vão formar um ângulo de 90 graus entre elas, e quando a gente multiplica elas duas, a gente vai ter o torque, que é quem vai dizer na unidade de newton-metros essa eficiência dessa força F que a gente está aplicando em gerar uma rotação nesse corpo no eixo de rotação. Agora, imagine que talvez essas duas forças aqui, tá? Esses dois vetores aqui, não... Forças não, né? Porque o R não é uma força, ele é um vetor que denomina uma distância, não é uma força. Aqui é uma força. Imagine que esses dois vetores aqui, pode ser que em um certo corpo, eles não sejam perpendiculares, certo? Talvez eu aplique uma força dessa forma aqui. E isso aqui não vai ser perpendicular. Esse ângulo aqui não vai ser perpendicular entre eles dois. Então o que a gente faz? A gente vai decompor algum desses vetores com base no outro, para que a gente consiga um vetor que seja perpendicular aos dois. E a gente pode fazer sim assim a nossa multiplicação vetorial, certo? Aqui você pode pensar de duas maneiras. Ou você pode dissecar o vetor F, ou você pode dissecar o vetor R, ok? Das duas formas vai gerar a mesma coisa. Vamos, por exemplo, desfazer o vetor F, ok? A gente tem que desfazer ele de uma forma que a gente consiga um vetor dele que seja perpendicular ao R e também que seja paralelo ao R, certo? Então a gente vai ter essa parte de F aqui, que vamos dizer que está em X, então esse aqui vai ser o nosso F de X, e esse aqui vai ser o nosso F em Y, certo? Então a gente desfez esse vetor aqui em outros dois vetores, ok? E aqui a gente vê que a gente vai ter um vetor que vai formar um ângulo de 90 graus com o nosso braço de alavanca. E aqui é o que a gente precisa, formando um ângulo de 90 graus entre o braço de alavanca e o vetor da força, a gente pode fazer a multiplicação e a gente vai conseguir o nosso torque, tá? E como é que a gente faz isso? É só a gente vir aqui e saber quem é o F de X. O F de X, ele vai ser o módulo do F multiplicado pelo seno do ângulo que a nossa força F faz com a força R. Repare que aqui é a mesma reta, então esse ângulo aqui é o ângulo entre F e R, ok? Esse aqui vai ser o nosso ângulo θ. E, como a gente está falando do F de X, repare que se a gente pegar esse F de X e formar um triângulo aqui com todos os nossos F's, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo, certo? Se é o cateto oposto ao ângulo, para a gente descobrir quem é o módulo de Fx, vai ser Fx é igual a F multiplicado pelo seno de θ. Ok? E aí a gente vai fazer essa multiplicação do R com o Fx. R multiplicado pelo F multiplicado pelo seno de θ. Isso aqui vai dar o nosso torque. E essa aqui é a formulazinha que você usa se você tiver com uma força que não é perpendicular exatamente ao R, certo? Muito bem, fazer agora aqui algumas questões bem tranquilas para revisar. Essa questão aqui que eu trouxe fala pra gente. Segundo o manual de instruções de uma moto,
O torque aconselhado para apertar a porca do seu eixo dianteiro é de 60 Nm. Utilizando uma chave de boca de 20 cm de comprimento, qual é a força necessária para produzir esse torque? Vamos imaginar que essa aqui é a nossa porquinha, um pouco feia, mas tudo bem. Essa aqui é a nossa porca. A gente vai usar a chavezinha, muito feia também, mas tudo bem. Nossa chave de boca para realizar essa rotação nela, né? E produzir assim o torque. E o que ele fala aqui? Ele fala que o torque que a gente quer chegar é de 60 Nm, certo? E ele fala também que essa chave de boca que a gente está usando tem 20 centímetros, ok? Então a gente vai fazer essa força bem no 20 centímetros, certo? Dessa chave de boca. A gente vai fazer essa força para fazer essa rotação. E o que ele quer saber é qual força é essa, qual módulo dessa força tem que ter para que a gente consiga um torque de 60 Nm, certo? Aqui a gente pode só usar a nossa fórmula, certo? O torque é igual a R, que é o nosso braço de alavanca, que é a distância entre o eixo de rotação e o local onde está sendo feita a força, multiplicado pela força que a gente está fazendo, certo? Aqui ele já falou, a questão já falou que o nosso torque é de 60, certo? Nós queremos o torque de 60, então a gente vai ver qual força que quando feita a 20 centímetros do eixo, vai gerar esse torque de 60 Nm. Então a gente é só substituir tudo aqui na equação. 60 é igual a R, aqui tem centímetros, a gente bota para metro, 0,2 multiplicado por F, certo? Agora é só a gente fazer aqui, ó. F é igual a 60 dividido por 0,2. Assim, a gente vai chegar aqui, a nossa força que a gente precisa fazer é de 300 newtons, certo? Então, primeira questão feita aí. Essa segunda questão que eu trouxe vai falar: uma barra pode girar em torno de um ponto O. Aplica-se na mesma uma força de 60 newtons, como está representado abaixo. Qual vai ser o valor do torque produzido por essa força? Ok, então a gente tem aqui essa barra que pode girar em torno desse eixo O, certo? Então, se a gente mover ela aqui, ela pode girar em torno do eixo O. Essa barra ela tem 0,5 metros, certo? Já dei em metros aqui, ficou mais fácil. E essa força de 60 newtons está sendo aplicada a um ângulo de 30 graus, né, desse corpo, né, dessa barra. Então a gente vai descobrir qual que é o torque que ela está fazendo. Repare que ela não está perpendicular, imediatamente perpendicular ao nosso braço de alavanca, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar esse vetor aqui em dois outros vetores, para a gente conseguir dissecar ele e encontrar uma força que seja perpendicular ao nosso braço de alavanca, e assim a gente fazer a multiplicação, certo? Portanto, a gente vem aqui, ó, esse vetor, a gente vai dissecar ele em outros dois vetores. Esse vetor aqui a gente pode chamar ele de F. Esse aqui vai ser o nosso Fy. Esse aqui vai ser o nosso F em x, o nosso componente de F em x, e o nosso componente de F em y. E a gente vai querer a componente de F em y, porque ela faz um ângulo de 90 graus com o nosso braço de alavanca, certo? Portanto, se a gente pegar esse Fy, botar aqui do lado, fizer um triângulozinho, a gente vê que ele vai ocupar o lugar de cateto oposto ao ângulo. Portanto, o módulo dele pode ser escrito como
o módulo do nosso Fy é F, o módulo de F, certo? Multiplicado pelo seno do ângulo, que é seno de 30. Ok? Então, o módulo de F é 60 newtons. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, a gente tem aqui que o nosso módulo de Fy vai ser 30 newtons, ok? Agora é só a gente fazer a multiplicação dessa força que está perpendicular ao braço de alavanca pela distância do braço de alavanca, certo? Então, já deu aqui 0,5, é só a gente multiplicar 0,5 vezes 30, que é o valor da força. E assim a gente vai conseguir o nosso torque. E o valor do nosso torque vai ser 15 newtons. Opa, 15 newtons metro, ok? Essa aqui é a unidade que a gente usa para torque. Vamos então para a última. Uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada a um eixo O. Determine o torque que essa força produz em relação a O. Ok, então a gente tem aqui a nossa alavanca. De acordo com a imagem, ela tem 60 centímetros. E aqui é a força que está sendo aplicada, tá? É de 450 newtons aqui para baixo. E ele também fala que essa alavanca está a 60 graus do nosso plano, ok? Então, repare que, mais uma vez, o nosso braço de alavanca e a nossa força não estão imediatamente perpendiculares. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar um dos vetores e dissecar ele em outros dois, como a gente fez aqui, para conseguir um vetor que seja perpendicular para a gente fazer a multiplicação. Nesse caso, na outra questão, a gente separou a nossa força, né? Nossa força F, em suas duas componentes. Aqui, repare que a gente já tem a nossa força está reta, certo? Então, a gente pode dissecar, a gente pode separar em componentes diferentes o nosso braço de alavanca. Por isso que na explicação a gente chama ele de um vetor. Essa distância do braço de alavanca pode ser representada como um vetor, porque assim a gente pode separar ele nos seus componentes e fazer essa multiplicação, ok? Então, a gente vai ter o nosso R, que é o nosso braço de alavanca, né? A nossa distância, que vai valer R, que vai valer o módulo dela 60 centímetros, 0,6 metros, ok? Agora, a gente quer separar esse R aqui nas suas duas componentes. A gente vai ter o nosso R em Y, a gente vai ter o nosso R em X, ok? Agora, qual deles que vai ser perpendicular à nossa força F, ok? O R ficaria aqui reto, seria paralelo, o nosso Rx ficaria perpendicular. Então a gente vai atrás do nosso Rx, ok? Que seria essa força aqui. Fiz tudo torto, mas tudo bem. Essa força aqui, nosso Rx. Mas quem é Rx? Repare que se a gente pegar um triângulo aqui, ó, fizer um triângulo com o nosso vetor e seus componentes, ó, o nosso Ry vai ficar aqui, nosso Rx vai ficar aqui e o nosso R vai ficar aqui, certo? Então, a gente vê que o nosso ângulo aqui. Então, a gente vê que o nosso Rx, que é o que a gente está procurando, ele ficaria no cateto adjacente ao nosso ângulo. Portanto, o Rx ele vai ser descrito como R, nossa força R, multiplicada pelo cosseno desse ângulo, que no caso é 60 graus, que a questão dá. Cosseno de 60, certo? Portanto, o nosso Rx vai ser
o módulo de R, né, que no caso é 60 centímetros. Então, 0,6, porque a gente tem que tratar em metros, multiplicado pelo cosseno de 60, que é 1/2. Ok? Esse é o nosso RX. E agora a gente só tem que multiplicar, fazer essa multiplicação aqui, que vai dar 0,3. E agora, para a gente saber o nosso torque, é só a gente multiplicar a nossa força pela nossa componente, que está adjacente não, perdão, que está perpendicular à força, e a gente vai descobrir o torque. Então, é só a gente multiplicar o Rx pela nossa força F. Isso aqui vai dar o nosso torque, ok? Portanto, o torque aqui vai ser 450 multiplicado pelo Rx, que é 0,3. Então, o torque vai ser, deixa eu checar aqui, ok, então 450 multiplicado por 0,3, o nosso torque vai ser 135 unidades do torque, que é Newton metro. Então, tá feita aí a questão.